Graças a Deus. Boa noite. Para os irmãos de casa e aqui para os irmãos que aqui estão connosco, aqui à roda da mesa preparada, que Deus já preparou esta mesa para nós. Que tudo esteja conforme na vossa vida. Estava aqui a encorajar os irmãos a votar no domingo, a não dar lugar à preguiça, não é? E então é exercer o nosso dever cívico. E então vou passar à mensagem que nós temos esta noite, uma pequena mensagem que eu considero de extrema importância, com base numa escritura bem conhecida, que está em Mateus no capítulo 14, e vamos abrir enquanto os irmãos abrem as escrituras. Eu quero ter um tempo de oração e espero que os irmãos em casa sigam também este tempo em oração. Querido Pai, nós te queremos agradecer pela bênção de um dia o nosso caminho ter sido cruzado e termos conhecido, pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelos irmãos, obrigado porque a tua palavra está sendo confirmada, porque tu nos tens dado irmãos, irmãs, casas. Por amor de Jesus e por amor do Evangelho, temos ganho isso tudo. Então te louvamos por isso, que o teu Espírito Santo aplique a palavra ao nosso coração, dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, Senhor. Sabemos que estamos vivendo tempos trabalhosos, a tua palavra nos faz saber que as trevas cada vez se adensaram mais, mas para nós, Pai, as trevas ou a luz são a mesma coisa, Senhor, porque a tua luz está em nós. Tu nos constituíste por luzeiros neste mundo e não há trevas que ofusquem a luz do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero partilhar também a alegria de Deus ter ouvido as nossas orações. A esposa do nosso irmão Zé já foi submetida à cirurgia, correu tudo bem, já passou da parte do recobro para a enfermaria, portanto está tudo a correr bem. O nosso amigo Periquito, também o pai da Carla e da Cristina e da Paula, também, graças a Deus, está a melhorar consideravelmente, e então só temos que dar a Deus toda a glória por isso. Amém? Então eu queria ler esta escritura que todos nós conhecemos, mas vamos aprender mais alguma coisa, porque a Bíblia declara que a palavra é nova a cada manhã, é nova a cada dia, não é? Então, graças a Deus por isso. Então eu vou ler a partir portanto, no capítulo 14 de Mateus, no versículo 22, e vamos ver o que é que nós podemos tirar desta escritura para a nossa edificação, para nós pormos em prática na nossa vida. Diz assim: logo em seguida, portanto, Jesus Cristo faz o milagre, João Batista é morto, é decapitado, Jesus faz o primeiro milagre da multiplicação dos pães, não é? E logo a seguir ele dá uma instrução aos discípulos, a multidão era tanta, e ele fica a despedir-se da multidão e dá uma instrução aos discípulos. E então a Escritura diz o seguinte: Mateus registrou assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Portanto, Jesus não punha o casaco às costas e fechava a porta com os pés. Ele era um verdadeiro gentleman, ele não deixava as pessoas de qualquer jeito. Ele se despediu das pessoas, seguramente como nós quando nos despedimos no final de um culto: olha, que a tua semana seja uma boa semana, que o dia seja um bom dia, enfim. Palavras de ânimo. Diz assim o verso 23: tendo despedido as multidões, subiu sozinho ao monte a orar. É curioso que isto é uma constante na vida de Jesus. Raramente nós vemos Jesus orar com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus levou os 3 discípulos, mas depois deixou-os à parte e foi orar. E quando no monte da transfiguração, e ele disse: olha, esperem aí que enquanto eu vou orar. E ele até disse para eles vigiarem e tudo mais, mas entretanto eles deixaram-se dormir. Jesus tinha o hábito, a prática de orar sozinho. E é curioso que eu não tenho vergonha de afirmar aqui, eu não oro de mãos dadas com a minha esposa, eu só oro de mãos dadas com a minha esposa quando são assuntos da nossa vida familiar, mas no que diz respeito à vida cotidiana, eu tenho o meu tempo de oração sozinho, no meu pequeno escritório em casa, onde nós abrimos o nosso coração sem qualquer reserva, e é um momento de intimidade. Não é que eu tenha alguma coisa a esconder à minha esposa, mas
eu gosto de ter esta intimidade com Deus. E eu exorto os irmãos também a fazerem. Não é? E então diz assim, então subiu sozinho a orar. E ao anoitecer, diz a palavra, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Depois diz assim, alta madrugada, diz a minha Bíblia, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E então, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus lhe respondeu, vem. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar-se, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que é que duvidaste? Então, entraram no barco e o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vamos ler só até aqui e vamos começar a ver uma coisa. Uma coisa que esta Escritura me chama a atenção é o seguinte, é que mesmo agindo por direção de Deus, não estamos isentos de problemas. Jesus insistiu para os discípulos passarem para o lado de lá. E os discípulos, por obediência, passaram. Porquê é que a palavra diz aqui que Jesus insistiu? Porque àquela hora da noite já não era normal eles mudarem, fosse para onde fosse. Portanto, a instrução de Deus não tem uma hora específica, toda a hora é hora. E aquele que vive por obediência não olha a horas. Jesus a dar passo quando foi ressuscitar o Lázaro, o que é que ele disse? Olha, andemos enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar, não é? Ou seja, toda a hora é hora para nós fazermos alguma coisa. E então eu vejo aqui o seguinte, os discípulos agiram em conformidade, entraram dentro do barco e depois foram acometidos de uma tempestade. Eles agiram por quê? Por obediência, certo? Então, nós não vamos estranhar, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Ou seja, nós não temos nada que estranhar um problema, uma dificuldade e dizemos assim, caramba, mas eu estou a agir em conformidade com a palavra, eu estou a fazer tudo o que a palavra diz. Bom, mas a palavra não me isenta de problemas. Isso é uma das coisas que nós temos que pôr, é uma das coisas que nós temos que ter bem presentes. É que a obediência a Jesus não é o garante de não termos problemas, mas é o garante de superarmos todos os problemas. É isso mesmo. É diferente. Não é o garante de não termos dificuldades, é o garante de nós termos a capacidade de superação de todas as dificuldades. Exato, é verdade, é isso. E eu até pus aqui uma escritura, o Salmo 23, por exemplo, o que é que fala o Salmo 23? O Salmo 23, no versículo 4, o que é que fala? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então a sombra da morte é algo que está presente na nossa vida. E a sombra da morte pode ser, não é, aliás, até as escrituras dizem, vale da sombra e morte. Ou seja, não quer dizer que seja mesmo da morte, mas é para dar um quadro mau. Ou seja, um momento mau, não é? Exato. E olha, ainda que eu não temerei mal algum. Então, há uma coisa que acontece. Se nós agimos por obediência a Deus, nós não temos razão para sermos atormentados pelo medo. Exato. Mas o medo manifesta-se. É verdade. Atenção. É verdade. O medo manifesta-se a todos. É verdade, sim, senhor. E então diz, não temerei mal algum. Em Mateus 10, 16, vamos lá, Mateus 10, 16, já que estamos aqui, mas marquem esta escritura. Mateus 10, no versículo 16, vamos ver o que é que aqui diz. Que também é uma escritura que nós, graças a Deus, conhecemos bem. 10, 16. Jesus diz assim, eu vos estou enviando como ovelhas para o meio de lobos. Então não é um quadro muito agradável. Não é? Então o que é que significa? Se é Ele que envia como ovelhas para o meio de lobos, Ele nos está a mandar
para a fogueira. Está-nos a mandar para quê? Para onde há problemas. E repare, é aí onde nós somos mais úteis. Porque nós nunca nos podemos esquecer de que se somos luzeiros e se somos instrumento de Deus, é para Deus nos usar onde Ele quer. E onde é que Ele nos quer usar? Onde nós formos necessários. É verdade, é isso mesmo. O versículo 16 diz assim: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Isto é só para testificar que a nossa obediência a Deus não significa isenção de problemas ou isenção de dificuldades. Eu passei, creio que todos nós passamos por aí, por situações em que nós dizemos assim: caramba, Senhor, mas porquê é que isto está a acontecer se eu faço tudo certinho, se eu obedeço, se eu faço isto? Não estranha, não estranha, não estranha. Agora, uma garantia nós temos: Deus não nos deixa. E é isso que marca a diferença. Isso é que marca a diferença. Depois, continuando, voltando outra vez a Mateus no capítulo 14, eles foram tomados de quê? De medo. Então nós estamos a ver o quê? Vamos ver dois inimigos da nossa fé. O primeiro inimigo da nossa fé é o medo. É isso, é verdade. É o medo. E qual é o poder para superar o medo? É a nossa confiança em Deus. É confiar na palavra. Exato. Enquanto Pedro confiou na palavra e atentou para a palavra e fez da palavra a sustentabilidade para ele, uma palavra que eu gosto muito, o respaldo de Pedro, foi o quê? O chamamento de Jesus. Exato. Pedro disse assim: olha, eu estou acometido de medo, só tu podes tirar o medo de mim. Isto agora, falando de outra forma, claro. E vamos escamotear uma conversa de Jesus. E Jesus disse assim: como é que eu te posso tirar o medo? Olha, se és tu, manda-me ter contigo. E o medo vai embora. Exato. E Jesus disse: então o problema está resolvido, anda. E o Pedro foi. Exato. O Pedro sai do barco e foi. Ou seja, ele entra no campo sobrenatural, porque a palavra de Deus é uma palavra sobrenatural. E então o Pedro teve essa experiência sobrenatural. Mas como o Pedro era muito carnal, o que é que aconteceu? O Pedro, apesar de se estar a ver a andar sobre as águas, a razão dele chamou-o à terra e disse: Pedro, estás a sonhar. Ó Pedro, belisca-te. Isso é o que o diabo quer. Ao longo do dia de hoje vinha ao meu coração sempre o João 10.10. João 10.10, João 10.10. O João 10.10 não fala literalmente do diabo, mas subentende-se. Exato. O João 10.10 fala de quem? Dos ladrões e salteadores. Jesus disse: olha, antes de mim vieram os ladrões e salteadores. E eu não. Enquanto os que vieram antes de mim vieram para tirar, eu vim para dar. Exato. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E depois ele faz o quadro: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. A obra do ladrão é esta ou não é? É, sim, senhor. O ladrão faz alguma coisa de bom? Não. Faz nada de bom. Nada. Então nós podemos identificar a obra do maligno desta forma. O que é que o diabo vem fazer? Roubar a palavra, que é a sustentação da fé. Exato. Que é pela palavra que a gente recebe fé. Exato. Não é? Se ele rouba a palavra, se ele rouba a palavra, o que é que ele mata? A fé. É. Porque a fé vem pela palavra. Exato. Se ele mata a fé, o que é que ele destrói? A vida. É. Então, rouba a palavra, mata a fé e destrói a vida. Exato. O ladrão não vê senão... Nós às vezes temos muita tendência de trocar as coisas da Bíblia, mas a Bíblia está escrita toda de uma forma ordenada. Está lá: matar primeiro, roubar primeiro, matar depois e destruir depois. Então, rouba a palavra, mata a fé e destrói a vida. E Jesus dizia: eu não, eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para dar. O ladrão veio para tirar, eu vim para dar. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, nós temos que entender esta grande verdade. É o medo. E o que é que o medo faz? O medo abafa a palavra, irmãos. O medo abafa completamente a palavra. A pessoa e o medo surge do quê? O medo surge de nós olharmos para o sobrenatural e dizer assim: não é possível. Apesar de estarmos a ter uma experiência, não. Como é que isto pode ser? Foi o que aconteceu com o Pedro, não é? Vamos lá ver aqui. Diz assim: primeiro, eles foram tomados de medo. Porquê? Porque a aparição de Jesus foi já uma aparição sobrenatural. Claro. Uma aparição sobrenatural. Há pessoas muito corajosas,
há pessoas muito corajosas, mas têm medo do escuro. Há pessoas muito corajosas. Eu não tenho medo disto, não tenho medo de homem nenhum, não tenho medo daquilo, não tenho medo do outro. Mas quando se apaga a luz, fica outra vez. Tem medo do escuro. Tem medo de fantasma. Aqui alguém já viu algum fantasma? Eu nunca vi. Mas o que é certo sabido é que a malta nunca viu fantasmas, mas tem medo deles. Tem medo do fantasma. É verdade. Porquê? Provoca o susto, é aquela surpresa. E é uma coisa, o medo manifesta-se porquê? Por nós perdermos o controle das coisas. Vocês vão de reparar que há uma coisa que é o medo instantâneo, que se pode chamar susto. O medo que se implanta não é susto. A aparição de Jesus assustou-os e gerou neles o medo, mas eles permitiram que o medo se instalasse. Claro. E então começaram a gritar. Por exemplo, você está a ver o exemplo de um susto. Estamos aqui tranquilos. E há uma lâmpada que... Olha, quando nós andamos lá na igreja, está aqui o David, companhia de guerra, estávamos a pôr os pontos de luz. Às tantas, olha, irmão Zé, liga aí o quadro. O irmão Zé ia lá, ligava o quadro, pá! A gente assustava-se. Porque não estávamos à espera. Claro. O susto vem pela surpresa, vem pelo inesperado. Exato. Por exemplo, não sei se vocês nunca viram, nós estamos a ver um filme. Tranquilo. Sim. Uma coisa tranquila. E às tantas passa a imagem para a passagem do comboio. Não tem nada de aterrorizante, mas não é? verdade. Mas só pela surpresa, não é? Só verdade, pela sim, surpresa gera o medo. É verdade, sim. Eles aqui foi a mesma coisa. Ora, não era natural ninguém andar sobre as águas. Nunca ninguém tinha andado sobre as águas. Claro. É verdade, é isso mesmo. Moisés não andou sobre as águas. Não. Moisés andou entre as águas. Claro. Não andou sobre as águas. Não. Josué não andou sobre as águas. Não. O rio parou e Josué passou em seco com o povo. Exato. Esta foi uma primeira situação em que Jesus realmente manifestou a sua divindade. Exato. Mandou-os e ele aparece. Porquê? Para lhes dizer assim: tenham calma, eu não vos deixo. Eu mandei-vos e não vos deixo. Quem vos enviou fui eu. A responsabilidade da vossa proteção é minha. Claro. Agora, confiam ou não confiam? Exato. E aqui está a importância da nossa confiança ser posta em Deus. É isso. O medo também pode surgir por um erro próprio. Ou seja, eu não fiz o que devia ter feito. Ou fiz uma coisa que não devia ter feito. Não é? E entretanto, veio-se a saber o que é que eu fiz. Você sabe que uma pessoa que mente é uma pessoa que tem medo. Porque se ela não tivesse medo, não mentia. É verdade, sim, senhor. É verdade. As pessoas mentem para tapar o erro. É verdade, sim, senhor. Não é? Até se costuma dizer. E depois ainda por cima é o seguinte, é uma linha muito ténue, porque até há um ditado que diz que a mentira tem perna curta. Exato. Não é? Dura enquanto dura. Então aquela pessoa que mente, ela está sempre naquela. Quando é que vão saber que eu estou a mentir? É. Então essa pessoa está constantemente debaixo de medo. Sempre, e a mim tudo sempre também. Isso não traz qualidade de vida a ninguém. Pois, não é? É verdade. Então o medo pode ser por... Eu não sei se vocês sabem, mas há pessoas que têm medo de abrir a correspondência. Principalmente das finanças. Não temos medo nenhum hoje. Eu estou-vos a falar isso porque eu sei, eu conheço e sei. Há pessoas que não... Pronto. Quem faz muitas Sabe, falcatruas. ou coisas bancárias. Pois. Eles sabem que estão em falta. Pronto. E então não querem abrir. É isso. Estão a ver? O medo verdade. paralisa. O medo... Vocês sabem uma coisa, está provado cientificamente que a cobra não hipnotiza o pássaro. Ao contrário do que muita gente pensa. A cobra paralisa o pássaro pelo medo. Porque há de reparar que a cobra, antes de atacar, ela é muito subtil. Mas depois ela dá um toque. O pássaro já... espera lá, pensava que era amiga, mas afinal não é. Sim, assusta. O pássaro fica paralisado pelo medo. Sim. Pois ela apanhou. Pelo medo. Então, aqui Jesus está a mostrar, esta Escritura está a mostrar uma coisa muito importante. Quando nós atendemos para a palavra, o medo não tem poder. Mas quando nós tiramos os olhos da palavra e olhamos para aquilo que está à nossa volta, somos levados a deixar que a nossa razão seja cativa
pelas nossas emoções, pelo império dos sentidos. O diabo reina no império dos sentidos. De onde procedem as tentações? Elas se manifestam no império dos sentidos. Você é uma pessoa que tem diabetes, sabe que não pode comer doces. Passa por uma montra, cheirinho. Passa por uma pastelaria. É uma tendência. E vem por onde? Pelos sentidos. Pelos sentidos. Exato. Pelos sentidos. É verdade. E não é só por isso. Todas as outras coisas. O medo, desde o começo, foi o primeiro opositor à fé. É verdade. O que é que a fé faz? A fé separa. O que é que o medo faz? Separa-nos de Deus. Porque o medo é oposto à fé. E a fé é que nos liga a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. Então, quando o medo se instala, a fé é anulada. Ela não perde o seu poder. Ela perde a sua ação porque nós não permitimos a manifestação dela. Exato. Porque, afinal de contas, o Pedro teve... Veja como isto é importante na nossa vida. Nós, na nossa vida, conhecedores da palavra, somos tomados de medo. E depois como é que nós conseguimos debelar esse medo? Orando. Só orando. Exato. Para quê? Para ouvir a voz de Deus. Porque a oração não é um monólogo, a oração é uma conversa. Estou com medo disto, estou com medo daquilo. Eu falo com o Paulo fala comigo e diz assim, Paulo, não tenhas problema nenhum que isso está resolvido. A palavra da fé vem e ela anula o medo. Assim como o medo anulou a palavra, mas a palavra é mais forte. E quando a palavra de exortação numa igreja é precisamente para isso. Exato. É para exortar as pessoas, é para dissipar o medo no meio do povo. É para estimular o povo à ação. E o medo, qual é o objetivo do medo? É paralisar. E o medo é para nos separar de Deus. Repare, quando o homem foi criado e fez a burrada que fez. Qual foi o primeiro sentimento que o homem manifestou? Medo. Eu ouvi a tua voz. Mas como estava nu, tive medo e me escondi. Pois. Exato. Teve medo. Qual foi a origem do medo? O erro dele, a falha dele, a negligência dele. Claro. Porque ele soube que esteve mal. Fez mal. Exato. E como esteve mal, ainda se tentou tapar, ainda tapou mal com mal. Exato. Porque não há ninguém que nos cubra a não ser o sangue de Cristo. É isso. É verdade. Certo? É. Então, o primeiro opositor à fé é o medo. O medo. Por isso é que Jesus sempre disse, não temas. O que é que ele disse? Eu creio que até pus aqui. Lucas 8. Lucas 8. Eu vou ler, vamos ler Lucas 8. Não tenham coisa porque a mensagem também não é muito extensa. Lucas 8. Jesus era constante, porque ele sabia que o grande problema era o medo. E ele sempre dizia, não temas. Não temas. O que é que ele disse ao Josué? Não temas, não pasmes, não te espantes. Porque o Senhor é contigo. Ou seja, o Senhor não te livra de problemas, mas o Senhor livra-te dos problemas. Vocês lembram-se quando o povo se rebelou contra Deus por causa do vil pão? Que pão tão vil e não sei quantos mais e não sei o quê. E o povo rebelde, obstinado. Então depois começaram a dizer mal do Moisés e começaram a dizer mal do Arão. Exato. E então o que é que Deus disse? Olha, espera aí, vou fazer uma coisa. Vou mandar serpentes para o meio deles. E Deus mandou serpentes para o meio deles e todo aquele que era picado morria. E então o povo diz, falámos contra ti, falámos contra Deus, ora lá, Deus por nós, para que Deus resolva o problema. Deus tirou de lá as cobras? Não. Deus, então levantas uma cobra de bronze e todo aquele que for mordido, o povo continua a ser mordido. Nós continuamos a ser mordidos pelo medo. Mas a nossa salvação está a olhar para Jesus. É isso mesmo. Porque o medo nunca vai acabar, irmãos. Nunca vai acabar. O medo vai sempre bater à porta. É verdade, sim. Olha, estamos a passar por esta situação. Como é que eu vou resolver isto? O medo quer se instalar logo. É verdade. Mas a Bíblia diz uma coisa muito importante. Cuidado, vê lá o espírito que tu estás a alimentar. Exato. Deus não nos deu um espírito de medo. É isso mesmo. Vocês lembram-se aquela história do cão preto e do cão branco? Claro. Do homem que tinha os dois cães. E ele é que ganhava sempre nas apostas. Porque ele sabia o que alimentava. Claro. O cão que ele alimentasse era o cão que ficava mais forte e era o cão que ganhava. Claro. E muita gente estranhou, mas como é que ele tem dois cães e sabe o cão que ganha? Uma vez ganha o branco, outra vez ganha o preto. E ele depois disse ao amigo, não tem segredo nenhum. O cão a que eu der comer, o cão que eu alimentar, eu sei que ele é que vai vencer. Porque está mais forte que o outro. Claro. Então, nós é assim. Se alimentarmos o espírito, a carne está controlada. Como é que o salmista dizia? Bem diz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim,
bendiga o seu santo nome. É o Espírito que está a dizer à carne, bendize a minha alma, Senhor. Não és tu que mandas, sou eu que mando. É isso mesmo. Estão a ver a importância? Então, em Lucas no capítulo 8, no verso 49, vamos ler do 49 e o 50. Diz assim: enquanto Jesus, portanto, ele está a falar aqui da ressurreição da filha do Jairo, não é? Diz assim, no 49 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa do Jairo com uma má notícia. E o que é que as más notícias promovem? O medo. A insegurança. Porquê? Porque ultrapassam a nossa capacidade de lidar com as coisas. A incapacidade de lidar com as coisas. Não, fugiu do meu controle, saiu do meu controle. Eu fui tomado de medo porque já não controlo. Enquanto nós controlamos uma situação, o medo não está lá. Enquanto Pedro permitiu que a situação fosse controlada pela confiança depositada na palavra de Jesus, problema nenhum. Mas a água estava lá, o vento continuou a soprar, a Bíblia só diz que o vento só parou de soprar quando eles entraram no barco. Então, o vento continuou a soprar, Jesus estendeu-lhe a mão, o Pedro foi levantado, Senhor, salva-me, e Jesus estendeu a mão. Portanto, o Pedro caiu aos pés dele. Exato. Estava-se a afundar mesmo aos pés de Jesus. Claro. Por isso é que Jesus ficou assim um bocado indignado com ele. Oh, homem de pouca fé, porque duvidaste? Então estavas quase a cortar a meta. Exato. E caíste, morreste na praia. É verdade. E Jesus, tomando-o pela mão, o levantou. E depois o que aconteceu? Entraram os dois no barco. Pedro fez 2 viagens sobre o mar. Foi quando foi ter com Jesus e quando Jesus o trouxe para o barco. Exato. E a Bíblia não diz que Jesus o trouxe às costas. Não. Jesus disse, não, até agora vieste tu, não é? Tiveste medo, agora vamos os dois e tu vais ver que aquilo que aconteceu contigo acontece outra vez. Exato. Vais comigo para o barco. E ele andou sobre as águas outra vez. Aqui a palavra está a dizer, no que diz respeito ao Jairo, veja bem, enquanto Jesus ainda estava falando, portanto eu estou a ler Lucas 8, versículo 49, chegou alguém da casa do Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, olha, tua filha morreu, não incomodes mais o mestre, olha, não há nada a fazer. E a primeira reação de Jesus foi esta. Ouvindo isto, Jesus disse ao Jairo, não tenhas medo. A minha Bíblia diz isso, exatamente como eu estou a falar. A vossa diz não temas. É igual. Não tenhas medo. Então somente o quê? Crê. E ela será salva. E ela será curada, diz a minha Bíblia. Olha, não temas, crê. Então o que é que significa? Que o medo é oposto à fé. Certo? O medo é oposto à fé. Bom, nós não podemos andar conscientes de 2 pensamentos. O próprio Tiago, eu por acaso até nem escrevi, nem pus aqui, mas vamos ver há pouco, vamos ver mais à frente acerca do outro grande problema, da outra grande dificuldade, ou seja, outro inimigo da fé, é a dúvida. A primeira é o medo, a segunda é a dúvida. Pensem bem. O próprio Jesus ensinou, quando foi a parábola do semeador, ensinou isso. Olha, vem a fascinação da riqueza, vem isto, vem aquilo, vem o outro. Como não têm raiz em si mesmas, não subsistem. Porque a dúvida não permite. Qual é o objetivo da dúvida? O objetivo da dúvida é lançada pelo diabo. Você sabe uma coisa, o diabo não mente, ele fala por meias verdades. E esse é o grande problema. Por isso é que ele engana. Porque a mentira às vezes é fácil de compreender logo. Isso é mentira. Diga-me uma coisa, Jesus não tinha poder para transformar as pedras em pães. O diabo mentiu. Não. Verdade. Jesus não tinha poder para se jogar de fosse de onde fosse. Sim. Tinha. Sim. O diabo não mentiu. Não. Só que o diabo põe sempre Deus em último. Pois. É isso mesmo. O diabo põe sempre Deus em último. Olha, não foi bem assim que Deus disse. O que é que ele lançou? A dúvida. Quando as pessoas dizem, mas não é bem assim, não é bem assim. Não, a palavra de Deus não é bem assim, é sim, não. É a palavra de Deus não deixa ninguém em cima do muro, não deixa ninguém na dúvida. Não, a palavra de Deus não nos deixa com dúvidas nenhumas. É verdade, é isso mesmo. Nós é que somos muito complicados e temos muitos conceitos criados e não permitimos que a palavra destrua esses conceitos. Mas é mesmo para isso, a nossa luta é essa, é contra todas as sofismas, como Paulo ensinou. E as sofismas, onde é que elas estão? Aqui. Na cabeça. É aqui. É verdade. E então vamos ver o segundo, que é a dúvida. A dúvida é uma grande opositora à fé. Mateus 14.
Glória a Jesus. Mateus 14, vamos ver o que é que diz o verso 31. Sabe que a luta vai ser sempre carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito. E a dúvida entra aqui. A carne fala uma coisa, o espírito fala outra, mas a Bíblia nos ensina uma coisa. Nós, na nossa incerteza, fiquemos sempre pelo espírito. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Exato. Optar por optar, optemos sempre pelo espírito. Exato. Sempre pelo espírito. É isso. Aqui no verso 31, Jesus foi bem claro. Ele diz assim: imediatamente Jesus, portanto, quando Pedro disse, Senhor, salva-me, imediatamente, diz a Bíblia, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse. Ele segurou, Jesus segurou, mas não ficou calado. Disse assim, Pedro, espera lá uma coisa. Ou confias em mim ou não confias. Claro. Então porquê é que tu chegaste até aqui e tu viste a bênção que é a confiança posta em mim? Claro. Tu fizeste algo que nunca ninguém fez e nunca ninguém fará. Exato. Não mais ninguém andou sobre as águas. Não. Eu dei-te a oportunidade porque Deus já tinha um plano para o Pedro. O Pedro era o sustentáculo, o Pedro era a pedra basilar da igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre a revelação, eu edificarei a minha igreja. Pedro foi o primeiro a edificar a igreja. No dia de Pentecostes, quem é que teve o discurso? Pedro. O Pedro que andou sobre as águas. E depois do Pedro andar sobre as águas, ninguém o agarrou. Porquê? Porque a fé só pode ser gerada em nós quando nós tivermos fruto dela. Escutem. Nós podemos saber muito da palavra, podemos orar muito, podemos confessar muito, porque as pessoas pensam que a fé vem pela confissão da palavra. Não. A fé vem pela aceitação da palavra. Porque eu posso confessar uma coisa que não creio. Exato. Exatamente. É isso. É. Não é só porque está escrito, claro. Não é porque a palavra da fé tem que fazer sentido em mim. Exato. Como Paulo ensinou à igreja. Disse, olha, a palavra da fé que pregamos é aquela que está no nosso coração e é falada com a nossa boca. Claro. Eu não falo primeiro, não. Eu creio primeiro e falo o que eu creio. Exato. Eu não falo para crer, eu falo o que eu creio. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a nossa boca confessarmos e com o nosso coração a concordarmos. Essa é a palavra da fé que pregamos. Claro. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Exato. Primeiro eu creio e depois confesso o que eu creio. Claro. E então aqui, diz aqui o Pedro, diz aqui Jesus, estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, porque duvidaste? É a segunda inimiga da nossa fé. Há mais, que depois iremos ver no tempo, mais. Mas o medo e a dúvida são terríveis. São terríveis. Porque você acredita numa coisa, veja bem, eles tiveram medo pela aparição e tiveram dúvida, porque eu não posso compreender como é que eu estou a andar sobre as águas. Exato. Mas estava. Claro, é isso. Mas estava. E agora como é que ele podia negar? Veja bem, a dúvida é tão forte, que estava a negar a própria evidência do fruto da fé. Claro. Nós às vezes deixamos prender só por isso, mas nós vamos ver como é que as coisas acontecem. Não, eu tenho assim, espera lá, eu creio, irmãos, eu sou, às vezes sou sagrado com dúvidas. Eu não vou esconder isso. Porquê? Porque ainda a revelação ainda não chegou na plenitude para que eu não tenha dúvidas. Há coisas para... Por exemplo, olha, no domingo eu gostei muito da atitude do Davi, quando se falou acerca da cura, Davi, pastor, é isso que eu ainda não consigo entender. Mas eu penso que tu entendas hoje. Há coisas que acontecem que a gente não entende, no momento não entende. Porquê? Porque nós também não estamos preparados para entender as coisas. Exato. E só com o passar do tempo é que nós começamos a dizer, espera aí, agora faz sentido, pois aquilo agora faz sentido. Eu creio que isso já se passou com todos nós em certas determinadas coisas na vida. Exato. Que depois a gente diz, não, agora já compreendo. Cabe na cabeça de alguém eu ter tido o acidente que tive. Não foi o diabo que agarrou no carro e que me virou o carro e que partiu a coluna à minha mulher. Não, nada disso. Mas havia um plano por trás daquilo. Claro.
E Deus sabia que o plano era uma asneira. Exato. E às vezes nós temos de estar dispostos a pagar o preço. Para quê? Para que a asneira não aconteça. É verdade. É isso. Vão ver, irmãos. É verdade. E então vem a dúvida. Jesus disse, por que duvidaste? Pedro, explica-me. Pedro, senta-te lá aqui comigo. Porquê é que duvidaste? Explica-me lá que eu quero entender qual foi a tua dúvida. Se tu ainda tivesses dito assim, se tu tivesses saído do barco e tivesses feito assim, e o pé tivesse ido abaixo, não vou, que isto não vai funcionar, mas não, tu agiste bem. Pois. Tu agiste bem, eu chamei e tu vieste. Claro. As coisas aconteceram. O que é que fez com que as coisas desabassem? Pois. Foi porque tu esqueceste que fui eu que te chamei, e eu não estou aqui para brincar. Pois. Fui eu que te chamei e eu nunca te chamaria para a morte. Se eu vim para que tu tenhas vida, nunca te chamaria para a morte. Escuta isto. É verdade. Escuta isto. É verdade. É isso mesmo. Nunca o Senhor nos chamaria para a morte. Se Ele veio para dar vida, fazia sentido Ele chamar-nos para a morte? Não fazia sentido nenhum. Não. Mas naquele momento, irmãos, era o início e o Pedro não tinha esse discernimento. Mas houve uma coisa que ele teve, ousadia. Ele foi ousado. Ou seja, ele foi louco. Porque aquilo que ele fez não foi fé. Sabe o que é que o empurrou? O desespero. Foi. O que empurrou Pedro para Jesus foi o desespero. Mestre, a única safa é esta. Se és tu, manda-me ter contigo. E se a coisa não funcionar, a culpa é tua. Estás aí, Paulo? Mestre, se és tu, manda-me ter contigo. Mas desde já te digo uma coisa. Se a coisa não funcionar, a culpa é tua. E Jesus diz, ok, não há problema nenhum, eu estou cá para pagar isso. Anda lá. E o Pedro vai e anda. E tem essa experiência. Por isso é que eu digo, a fé nos conquista por experiência. Por experiência. Querem ver o que é que Tiago ensina? Tiago 1. E vamos terminar aqui. Tiago capítulo 1 ensina uma coisa muito interessante. Acerca da dúvida. Irmão, o homem que duvida não pensa receber de Deus nada. Não pensa receber de Deus nada. E eu hoje compreendo porquê. Glória a Deus. Diz assim em Tiago 1, versículo 2. Porque tudo vem na sequência. Tudo vem na sequência. A dúvida traz desconfiança, traz insegurança. Não é? E então diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé, diga comigo, a prova da vossa fé, o que é que produz? Perseverança. Então a fé tem que ser provada. É muito fácil dizer assim, nós até tínhamos um hábito do outro, eu não sei o quê, eu sou montanha de fé, não era? Era montanha de fé. Era um homem, era um irmão, que para ele era tudo, pela fé está tudo bem, pela fé não sei o quê, eu sou aquele irmão é uma montanha de fé. É uma montanha de fé. Mas o montanha de fé, no dia em que o problema lhe bateu à porta, virou gelatina. Montanha de fé virou gelatina. Pior ainda, aquilo era molotov, que vocês sabem que o molotov cresce, mas quando a gente dentro da boca aquilo não é nada. E então é um engano. Então a nossa fé tem que ser provada. Para quê? Para nós termos a consciência da fé que temos. Eu posso ter um grande conhecimento bíblico, que não o tenho, isto não é falsa modéstia, não tenho, sei o que sei, mas eu compreendo que o nosso crescimento espiritual dá-se à medida em que o pouco que nós sabemos, pondo em prática, nós temos o fruto. E quando nós temos o fruto do pouco que nós sabemos, nós crescemos na fé. E ao crescer na fé, crescemos que no conhecimento de Deus. Ou seja, leva-nos a confiar ainda mais nele. A nossa confiança de uns pelos outros dá-se através do quê? Do relacionamento. E da coerência. Olha, o irmão Zé prometeu isto, é uma pessoa de palavra. A Laurinda é uma pessoa de palavra. Claro. Então nós depositamos confiança pelo conhecimento que temos uns dos outros. Claro. Certo? Com Deus é igual. Com Deus é igual. Por isso é que o Tiago diz aqui, olha, porque a prova da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa. Este foi o grande problema do Pedro. A perseverança dele não teve a ação completa. O Pedro perseverou até uma certa altura, a partir de uma certa altura tirou os olhos de Jesus e caiu. Não teve a ação completa. Percebem? Percebem? Sim, sim. E então diz aqui, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de quê? De que vocês sejam maduros e íntegros, sem falta alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria,
Peça a Deus que a todos dá liberalmente e de boa vontade, e lhe será concedida. Mas há uma condição. Qual é a condição? Está aí no versículo 6. Leiam lá. Peça, porém, com fé. Não ouvi. Peça, porém, com fé. Mais. Em nada duvidando. Outra vez. Em nada duvidando. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Bom, ou fé ou dúvida. Em nada duvidando. Porquê? Coisa que duvida é semelhante à vontade do mal. Exatamente. É uma pessoa inconstante. Exatamente. Hoje está em cima, amanhã está em baixo. É conforme a vida corre. Se a vida me corre bem, glória a Deus, aleluia, eu não temo o que o diabo fizer. Se a vida corre mal e caramba, o diabo não larga a minha casa. Onde estás tu, Jesus? Oh Deus, onde é que estás? Parece que cheguei pedra na cruz. O que é que eu estou a fazer? Eu não mereço uma coisa destas, Senhor. Eu sou-te fiel. Meu Deus. Oh Deus, se tu estivesse aqui, dava-te tuas palmadas. Porque tu não estás a agir como Deus. Então vou procurar outro Deus. Ou então vou procurar outra igreja. Ou estás um Deus que faça aquilo que eu quero. E o Tiago diz aqui. Acontece. Irmãos, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e que agora entendo bem esta escritura. Porque se a minha fé tiver ação, se a minha perseverança tiver ação completa, eu sei que sou uma pessoa completa. Pois, exatamente. É isso mesmo. Agora, se a minha fé não tiver uma ação completa, eu não vou alcançar nada. Estive lá perto. Mas Epá, perdemos só por um, mas perdemos. é verdade, é isso mesmo. Não é? Seja, Ah, foi quase. Bom, mas o quase é igual a nada. É verdade. Sim, O quase é igual a nada. Jesus com uma sempre qualidade que é bom mestre, farei para dar a vida eterna. Olha, sabes os mandamentos, isto, sim, sim. Então faz isso e viverás. Não é? sim. sim. Jesus disse-lhe o quê? Falta-te uma coisa. É. Vai vendo tudo o que tens. Exato. Faltava-lhe o quê? Uma coisa. Uma coisa. Só por uma coisa, chumbou no exame. É verdade, é isso mesmo. Já viu que é uma pessoa ter 99% do teste certo e 1% e por 1%? Perde. Olha, estavas quase a tirar a carta, pá, mas só esse 1% que faltava valia 75% do teste. É verdade, sim, senhor. Na nossa vida é assim que acontece, É irmão. verdade, sim, senhor. E então o Tiago diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que de vontade vos dá e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, é levada e agitada pelo vento. Não pense, versículo 7, leiam lá. Não se suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Outra vez. Não se ponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Está a ver? Pois tem o quê? O Tem a homem mente dividida. é isso, constante. Homem inconstante. É. Uma vez acredita, outra vez não acredita. O que é que essa pessoa é? Uma pessoa duvidosa. Exato. É uma pessoa que até nós a falarmos com ela não nos transmite qualquer tipo de confiança. Você já viu que uma pessoa duvidosa não nos transmite confiança? É verdade. Epá, pois, mas olha, pode não ser bem assim. Epá, não, eu estou confiante que aquilo vai correr bem. Vê lá, olha, que aquilo é capaz de não correr tão bem. Olha, que aquilo não é tão fácil assim como tu estás a pensar. Obrigado, amigo, pela ajuda. Pois. Não é? É. Você já viu, a Bíblia não conta. Agora sou eu e o Senhor Jesus, Senhor, eu sei que o segredo era para mim, mas eu vou revelar aos meus irmãos. Repara o seguinte. Mestre, se és tu, mandei-me ter contigo. E era a malta no lar. Pedro, estás maluco. Pedro, estás maluco. Olha que o fantasma papa-te. O fantasma quer é que tu te afundes. O maligno não nos deixa. Ele anda em nosso derredor. A Bíblia ensina. Vendo a quem possa tragar. É verdade. E como é que ele nos pode tragar? Através do medo e através da dúvida. É isso mesmo, é verdade. A dúvida é, realmente é verdade, se calhar não é tão bem assim. Se calhar, mestre, se és tu, manda-me ter contigo. Pedro, anda. Não conhecia essa voz. É porque o medo distorce. O medo distorce. Vocês sabem uma coisa, uma vez li num livro que o diabo metia medo às pessoas, sabe porquê? Porque o tamanho do diabo, a Bíblia até diz, olha, era isto que debilitava as nações. Ou seja, o diabo era um rato com megafone. A malta pensava que era um jogador, que eu vou-te papar. E afinal de contas, quando a luz de Deus acendeu, era um rato com megafone. Que era para meter medo às pessoas. Estão a ver? E na nossa vida é a mesma coisa. Você já viu que aquela pessoa bruta que fala grosso e que fala forte atemoriza? É, não é? Mas nós temos o espírito de Davi. Nós não temos problemas com a voz se é grossa, se é fina. Não temos problemas se é grande, se é pequeno.
maior é aquele que está em nós. É verdade, é isso mesmo. Então nós temos todas as condições para não nos deixarmos controlar pelo medo ou pela dúvida. Vocês estão comigo? É verdade, sim, sim. E lá em casa, eu sei que vocês estão a fazer assim que eu estou a ver. É verdade. Vocês estão comigo, estão connosco, irmãos. Porque a verdade é essa. É verdade. O próprio Tiago diz, olha, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esta pessoa não pode receber nada de Deus. Você consegue imaginar uma pessoa, Deus com uma coisa para dar e a pessoa não tem a mão estendida? O Senhor dá-me. Mas na altura de Deus dizer, ok, eu quero te dar. E a pessoa assim, é bom demais para ser verdade. Está a duvidar. Neste mundo onde ninguém dá nada a ninguém, tu estás a dizer que me vais dar. Pois é que as pessoas pensam que Deus é como os homens. Não, não. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Exato. É verdade. Então eu tenho que ter a minha confiança no Deus que diz que não tem a mão encolhida. É isso. O homem é mão de vaca. É mão encolhida. Desculpa lá a mão de vaca. O homem é mão encolhida. Isto é um modo de falar brasileiro quando as pessoas são assim, são mão fechada, é mão de vaca. E então o que é que acontece? Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus não tem a mão encolhida para que não possa abençoar. Então quando Deus nos promete que nos dá alguma coisa, Ele dá. É isso. E vou mais longe. Ele já não tem mais nada para dar. Tudo que ele tinha para dar já deu. É isso. É verdade. E ele agora diz assim, ó Pedro, todo o que crê em mim pode fazer o que tu fizeste. É uma questão de crer. Exato. Não é uma questão como fizeram uns quantos numa ilha qualquer, foram lá para um lago, e então, assim como Pedro andou sobre as águas, nós vamos andar sobre as águas. E começaram a andar, e o último barulho que a gente ouvia era glu, 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 glu. Porquê? Porque aquilo era tentar a Deus. Havia os crocodilos. Era tentar a Deus, aquilo era tentar a Deus. É como há seitas nos Estados Unidos da América que fazem rituais com cobras. Jesus. Porque se a cobra te picar, não sei o quê, assim como Paulo foi picado, quando já bateram a caçoleta? Assim como Paulo, desculpa lá a caçoleta. Estamos no grupo familiar, falamos abertamente. Claro. Diz Paulo? Não Diz. tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se o próprio Jesus, sendo o unigênito, Sim. não desafiou Deus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, Sim. o que é que Jesus disse? Não, eu estou aqui pela vontade do meu Pai, a vontade do meu Pai é que vai permanecer. É isso. Eu não tenho nada que provar nada a ninguém. Jesus deixou-nos um grande ensino aí. É verdade. Nós não temos que provar a nossa fé a ninguém, nós temos que viver por ela. É isso mesmo. É verdade. O justo pela sua fé viverá. É isso mesmo. Graças Não há a Deus. nada. Nós não estamos cá para provar nada a ninguém. Não. Agora, é impossível as pessoas não verem uma diferença em nós. É. Se na verdade, como o Paulo dizia, se é que o Espírito de Deus habita em vós. É verdade. Se o Espírito de Deus habita em nós, naturalmente nós somos pessoas diferentes. É. Vocês concordam comigo? É verdade, sim, senhor. Então temos que ter cuidado com estes dois inimigos da fé. O medo e a dúvida. O medo e a dúvida. Se tu creres e não duvidares. Se creres e não duvidares. Jesus disse ao Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente, não tenhas medo. Foi Jesus que falou. Não temas, crê Exato. somente. Mas só quando é Jesus a falar. Claro. Só quando é Jesus a falar. É isso. E irmãos, e mais uma vez eu vos digo, quando Deus nos fala, não há dúvidas nem medos. Vos garanto eu em nome de Jesus. É verdade, sim. Quando nós recebemos a revelação da palavra, porque Deus se revela, Jesus disse que veio para mostrar o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. Exato. Então, a revelação é uma manifestação da vontade de Deus para que todos o conheçam. Claro. Certo? É verdade. E é através do conhecimento que temos dele que a fé é desenvolvida em nós, porque a fé é um dom. A fé não se estuda. Nós podemos ler coisas de fé e tudo mais, mas a fé não se estuda. A fé ou se tem, ou se granjeia, ou não se granjeia. Exato. Por isso é que nem todos têm fé. Nem todos têm fé. É Porque a fé é um dom. É um dom. É isso. Que vem pela palavra. E porquê é que é um dom? Porque ela própria tem a capacidade de nos convencer. É verdade. De nos convencer, como nós falámos na última mensagem, que era o conhecimento com convencimento. Eu conheço e estou convencido daquilo que conheço. Ou seja, eu creio no que eu conheço. Exato. Então eu tenho fé. É isso mesmo. E eu vivo em função da fé. Não é loucura, não é é uma feçada, vamos ver e tal. Não, não. A fé é um firme fundamento. É isso. E foi esse firme fundamento que manteve Pedro à tona d'água.
É verdade. Qual foi a escola bíblica onde Pedro andou? A de Jesus. Andou a Jesus. Era Jesus os ensinos dele. Sim, exato. Jesus, porque é que fez o Pedro andar sobre as águas? Que era a única maneira de lhes conseguir tirar o medo. Exato. Porque é que nós passamos por tribulações e por dificuldades? Para o Senhor nos mostrar assim, passaste, não passaste. Nunca te esqueças desta palavra. Passaste. Exato. Muitos ficam lá, mas tu passaste. É isso mesmo. Isso é que é importante nós darmos valor. É verdade. Ainda que eu ando mal da sombra da morte, não demorei, porque tu és comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, tudo mais. Ou seja, ande. Eu não estou parado. Eu não fiquei lá, eu não estou lá para ficar lá. Não, eu estou lá de passagem. Andar, exato. Então os problemas são situações que vêm à nossa vida, como o Tiago ensinou. Sim. Mas a nossa fé realiza perseverança e a nossa perseverança tem que ter a ação completa. Exato. É até ao fim. É isso. Por isso é que eu digo, o livro de Atos dos Apóstolos não terminou. Porquê? Porque até Deus dar o amém, está tudo em aberto. Exato. E o livro dos Atos dos Apóstolos não termina com amém. Não. Certo? É verdade. Vamos dar as nossas mãos. Espero que os irmãos em casa também tomem essa mesma atitude. Pai, a tua palavra, na verdade, é o que ela diz. É vida para quem a acha e saúde para o seu corpo. É verdade. Ensina-nos, através dela, a guardar o nosso coração para que não haja medo nem dúvida, Senhor. Porque a revelação da tua palavra nos traz o esclarecimento necessário para que em nós nós sejamos habitação do Espírito da verdade. Esse Espírito de fé, e nunca Espírito de medo. Tu não nos tens dado um Espírito de medo. Nos tens dado um Espírito de fé, de amor e de uma mente sã. Sim. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda que a dúvida bata à porta, ainda que o medo nos assalte, não temeremos mal algum, Senhor. Olharemos para a tua palavra, firmes na tua palavra, sabendo que tu não nos deixarás nem nos desampararás. Nunca estaremos sós. É verdade. Seja no meio daquilo que for. Se tu nos enviaste como cordeiros para o meio de lobos, Senhor, aquele que nos envia é aquele que zela por nós, é aquele que tem a sua mão sobre nós para confirmar a sua palavra e para nos guardar e proteger. Esta certeza nós temos apenas por uma razão, Senhor. Somos teus. É verdade. Somos teus. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, juntamente com estes meus irmãos e irmãs aqui, oramos por todos aqueles que estão em casa e que nos têm assistido, Senhor, pelo YouTube, por esta plataforma. Pai, que a tua bênção seja uma realidade na sua vida, que o Evangelho seja olhado de uma forma diferente e que tudo aquilo que nós possamos ensinar, nós temos recebido de ti, Senhor. As nossas palavras são as de Paulo. Assim como recebi do Senhor, assim também eu entrego. E é isso que acontece connosco. Assim como temos recebido de ti, não de homem nenhum, assim também entregamos aos irmãos para que eles cresçam na fé, para que a sua fé seja baseada no conhecimento acerca de ti e não em manifestação de sabedoria humana, mas sim na demonstração do Espírito e do teu poder, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. E amém. Graças a Lançamos um convite aos irmãos que nos seguem para nos visitarem e se sentirem no vosso coração. Estamos no Lavradio, na Rua Gilianes, número 3, A e B, e é uma casa onde a família espera por si. Vocês são nossos irmãos, são família nossa, independentemente da sua religião, do seu credo, não importa, da sua raça, não importa. Aquele lugar é um lugar onde todos têm lugar. E que Deus vos abençoe e vos conceda uma semana de bênção. Amém? E nós agradecemos a vossa atenção e até à próxima semana. Em nome de Jesus. Amém.